8 dicas para você deixar sua casa muito mais aconchegante. Eu sempre quis ter uma casa em que eu me sentisse verdadeiramente em casa, sabe? No meu lar. Uma casa segura, aconchegante, que tivesse a minha cara. E por ser um desejo tão forte, eu fui em busca de muito conhecimento sobre isso, do que tornava uma casa aconchegante, de como eu poderia utilizar os recursos que eu tinha para deixar a minha casa mais aconchegante, o que deixava harmônico, o que não deixava. E me apaixonei tanto por esse tema que hoje eu faço faculdade de design de interiores. Eu quero compartilhar com você 8 dicas que eu usei aqui em casa e que deixaram a minha casa muito mais aconchegante, que você pode aplicar aí na sua casa também, que vai fazer toda a diferença e nada tem a ver com alto investimento financeiro, com realmente gastar para deixar aconchegante, sabe? Você vai ter o conhecimento que você precisa para investir melhor o seu dinheiro ou para adaptar aquilo que você já tem. Mas antes, se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Emily Cecília, eu falo de decoração, produtividade, organização da casa e da vida como um todo em todas as minhas redes sociais. Vou deixar o arroba aqui embaixo na tela para você me acompanhar, especialmente lá no Instagram e no TikTok, que eu tô todos os dias por lá, tanto no feed quanto nos stories. Agora vamos lá para as dicas que deixam a nossa casa aconchegante. Primeira dica: personalização. O que faz com que a gente se sinta bem em um ambiente é quando ele não destoa muito de quem nós somos, né? Então, para que você se sinta confortável na sua casa, bem, ele tem que representar uma extensão de quem você é. Por isso que é muito importante que a gente tenha na nossa casa coisas que a gente realmente gosta, coisas que nos representam, mesmo que aquilo só faça sentido pra gente, mesmo que outras pessoas não gostem tanto assim, mesmo que outras pessoas não achem tão bonito, mesmo que você tenha ganhado alguma coisa de presente, mas você acha tenebrosa, não faz nenhum sentido com você, você não se sinta obrigada a manter aquilo, porque a sua casa, ela tem que ser uma extensão de você. Então, para que você se sinta num lugar seguro, ela tem que fazer sentido com quem você é. Se você é uma mulher de um estilo mais noturno, mais pop rock, que gosta das coisas mais modernas, obviamente que você não vai se identificar com a estética boho, por exemplo, que é essa aqui que eu vou deixar na tela, que é uma coisa mais natureza, mais palha, sabe? Tudo isso tem que ser pensado, sabe? Quem eu sou? Isso aqui faz sentido com quem eu sou? Porque às vezes a gente ganha um presente, alguma coisa, a gente não quer tirar aquilo dali, mesmo que aquilo não faça o menor sentido. E isso não é legal. Então, a sua casa, para ser uma extensão de você, precisa ter traços seus. Uma decoração afetiva. Então, eu, por exemplo, tenho rolhas de vinho na minha decoração. Aquela coisa que muita gente acha brega, eu particularmente acho que é uma representação de um gosto pessoal meu, então todas fui eu quem bebi, e eu sou uma grande apaixonada por vinhos e uvas no geral, então eu acho que isso me representa. Eu também gosto muito de plantas, eu também gosto muito de velas, então tudo isso está na minha decoração. Fotos de família, coisas que sejam lembranças, são muito importantes também para que você se sinta acolhida, para que você não se sinta num lugar alheio a quem você é. Segunda dica: organização. Ordem. Bagunça não passa aconchego para ninguém. Nem bagunça, nem sujeira. Então, a sua casa precisa ser organizada para ser aconchegante. Organizada e minimamente limpa na maior parte do tempo. Não é aquela situação de fazer uma faxina no fim de semana e na segunda já tá tudo um caos e aí você passa de segunda a sexta desse jeito, porque isso só vai te estressar. Então você precisa ter uma metodologia que faça com que a sua casa fique organizada e limpinha a semana toda, entende? Se você quiser aprender a fazer um cronograma de limpeza, nós temos vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card, ensinando como faz um cronograma de limpeza para que você aprenda a manter sua casa sempre limpa, independente do tamanho, independente se é apartamento, se é casa, se tem quintal, se tem cachorro, se tem galinha, se tem papagaio, não importa, tá? Porque o cronograma ele é 100% adaptado para você. Se você quiser aprofundar ainda mais, eu recomendo que você acesse o Planner MV, que ele já vem com um desafio de organização da casa e com toda uma metodologia, além de um monte de outras ferramentas de organização. O Planner ele é um planner da vida, então ele te ensina a organizar a casa, o trabalho, os estudos, as finanças, a alimentação da família, os hobbies, o autocuidado, a leitura, tudo. Mas as abas mais queridinhas por todo mundo que acessa ele é a aba de organização da casa. Então eu tô falando aqui porque realmente tem aulas a mais lá sobre isso, então se você quiser se aprofundar,
Eu vou deixar o link aqui embaixo para você acessar, conhecer, tirar suas dúvidas e tudo mais, ok? Dica 3 para deixar sua casa aconchegante: iluminação. Luz natural sempre que possível, entrando pelas janelas. Então, uma cortina que não seja blackout, especialmente nas áreas comuns, na sala de estar, no escritório, enfim. Luz baixa e mais amarela à noite também passa uma vibe de aconchego muito maior. É bom para a produção de melatonina também. Tem muitas pessoas que passam o dia numa casa escura, tem blackout em casa, então é uma escuridão total, passa o dia desse jeito e aí à noite, que tá totalmente escuro, né, que aí é a escuridão normal da vida, ela vai lá e liga aquela luz estourada, de nem sei quanta. Gente, não sei nem qual é a potência de uma lâmpada nossa, fica mais claro do que durante o dia. Eu realmente não consigo entender esse trocar de dia pela noite, que durante o dia blackout para abafar a luz e à noite aquela luz estourada a noite inteira em todos os cômodos, inclusive no quarto, que é um ambiente que a luz baixa passa um aconchego muito maior. Então a iluminação é muito importante. Se você puder inserir abajures, luz indireta. Ah, não gosto de luz amarela. Luz indireta branca, então. Mas indireta, sabe? À noite. Nossa, quando você vai num restaurante chique, mais assim, mais pensado estrategicamente, sempre é a luz natural, sempre é aquele pendente em cima da mesa e você se sente muito mais acolhida lá. Então traga isso para sua casa também, né? Comece a observar nos restaurantes, nos lugares que você vai e se sente aconchegada, que elementos que tem. Porque muita coisa é personalização, mas muita coisa também é conhecimento técnico, né? De iluminação, de tecidos. Então, comece a ter esse olhar um pouco mais analítico dos ambientes, que eu tenho certeza que você vai trazer muito disso para sua casa também. Quarta dica: texturas e materiais. Ter texturas diferentes na sua casa faz toda a diferença. Ah, Emily, texturas em quê? Madeira, mármore, metal, tecidos de texturas diferentes, então um linho, um algodão, tecidos mesmo diferentes para que você tenha um sensorial diferente. Tapetes, cortinas, tudo isso, quando você toca de fato e até mesmo olhando, você se sente abraçada, porque não é frio, né? Não é uma coisa totalmente apática e igual e gelada, né? A madeira, por exemplo, ela é muito interessante para o aconchego, porque ela preserva mais o calor, diferente de uma mesa de vidro, de uma mesa de mármore. Pela questão da temperatura mesmo. Nós, seres humanos, que precisamos de calor, o mármore e o vidro, eles não têm essa temperatura agradável que a mesa tem. Geralmente a mesa é muito mais quente, né? A mesa de madeira é muito mais quente que o mármore, que o vidro. Então, essa diferença de texturas faz com que a gente tenha variação na casa, que não seja tudo cinza e frio, entende? Então, é muito importante que a gente consiga, na nossa rotina, não é substituir tudo, mas é trocar algumas pequenas texturas. Então ter almofadas diferentes, ter uma manta no sofá, cortina, as mesas, como eu falei pra vocês, tudo isso ajuda. Quinta dica: os aromas, o cheirinho da sua casa mesmo. Então ter um aromatizador de vareta, de tomada, aquele de espirrar mesmo no sofá, nas cortinas, para que a sua casa tenha um cheiro, para que você chegue em casa e sinta aquele cheirinho da sua casa, se sinta muito mais aconchegada, muito mais feliz, porque nós temos essa questão da memória olfativa. Então é muito importante que a gente coloque na nossa casa também um cheirinho para ela. Você pode colocar para cada cômodo um cheiro específico. Aqui em casa eu gosto muito de fazer isso. Nos quartos eu gosto de usar lavanda, que ajuda a relaxar. Na cozinha eu gosto de usar alecrim ou limão e cítricos, porque me remete mais à cozinha. Na sala eu já gosto de ousar um pouco mais, então um cheiro de orquídea, né? Tem um cheirinho da koala ou de orquídea negra, é muito bom. Então cheiro de orquídea, cheiro de jasmim. No banheiro também gosto de usar folhas, cheiros que me remetam à limpeza, mas não os cheiros de banheiro de rodoviária, sabe? No escritório, o alecrim, que ajuda na produtividade. Então eu gosto muito dessa variação de cheiros, mas você pode ter um cheiro padrão para sua casa inteira, que vai gerar uma memória também muito boa, muito afetiva, digamos assim. Eu tenho aqui no canal um vídeo só sobre cheiros de casa, eu vou deixar aqui no card, para que você aprenda a deixar a sua casa extremamente cheirosa, tão cheirosa quanto você. Então clica aqui para assistir se você ainda não viu. Dica 6, na mesma linha dos cheiros, tome cuidado com os sons.
Casas muito barulhentas, muito caóticas, elas não nos passam a sensação de paz e de aconchego que nós estamos procurando. Então, tenta cuidar com as playlists que você usa na sua casa. Tem uma playlist para receber visitas, para momentos específicos. Claro que você pode ouvir a música que você quiser, mas toma muito cuidado com o tipo de música que você deixa entrar na sua casa, sabe? Porque realmente o som excessivo, ele traz muito caos, ele é caótico. E você sente esse caos, mesmo que você não identifique de onde ele está vindo, muitas vezes ele é provocado pelo som. Assim como a bagunça nos deixa ansiosas, nos deixa nervosas, o barulho excessivo também. E aí você pode ir se acostumando com esse excesso de barulho, e aí você tá sempre num estado latente de ansiedade na sua casa e você não identifica de onde ele vem. Mas é daí que ele tá vindo, sabe? Às vezes é bagunça e barulho, pronto. Ansiedade máxima. Dica 7, o layout da casa e o fluxo dos móveis. Os móveis, eles têm que estar distribuídos de uma maneira funcional. Eles não podem estar trancando nenhuma passagem, eles não podem estar só distribuídos porque eles são bonitos dessa forma e não são funcionais. A casa, ela tem que nos servir e não ao contrário. Então, às vezes, só de você mudar a posição de um móvel já fica muito mais funcional, e geralmente o que é funcional também é mais harmônico aos olhos. Então fica mais bonito, porque a beleza é harmonia. E se está mais bonito e está mais funcional, você vai se sentir melhor naquele ambiente. Então olha para sua casa e pensa, isso aqui está funcional dessa forma? Se eu mudasse isso aqui de lugar e colocasse aqui, ia ficar mais funcional? No meu dia a dia, ia ser mais prático? Eu ia conseguir usar isso aqui melhor? Porque muitas vezes, metade das coisas da nossa casa nós posicionamos de um jeito que a gente acha bonito. E só bonito por bonito não serve, sabe? Os móveis, eles precisam nos servir de fato, eles precisam estar dispostos de uma forma que funcione, que nos atenda, que atenda a nossa necessidade. Então, realmente, às vezes só de mexer os móveis de lugar já vai ficar muito mais aconchegante. O quarto, por exemplo, muita gente coloca a cama numa posição que ela tranca a passagem de acesso para a janela, tranca a passagem de acesso para o roupeiro. E isso não faz sentido, porque olhando também não tá legal, né? E aí você não entende por que não tá bonito, também não tá funcional, você tem que dar volta na cama para acessar o que você precisa, mas também você não sabe como mudar aquilo ali. Então, realmente, dá uma olhada na distribuição dos móveis, vê se tem alguma coisa trancando o espaço, se tá muito difícil, se tem coisa que você tem que pegar lá em outro ambiente. Isso não é legal. E faz essa modificação. Também não tem necessidade de ficar mudando toda vez, sabe? Tem gente que gosta de ficar mudando móveis toda semana. Não. Colocou de um jeito que funciona? Pronto, é assim que tem que ficar. Dica 8, pequenos hábitos diários para te ajudar a manter a ordem. Da mesma dica 2 de criar um cronograma de limpeza, tem algumas coisas que nos ajudam a manter a organização da casa, que são hábitos simples, anexados na nossa rotina. Então, ter um móvelzinho para você guardar os seus sapatos quando você chega em casa, ter um lugar específico para guardar sua bolsa, ter o costume de não deixar as coisas todas espalhadas em cima da mesa, porque imagina que você não faz nenhuma dessas 3 coisas que eu disse. E aí você sai para trabalhar e quando você volta para casa, você abre a porta e aí você vê um monte de calçado espalhado, roupa em cima do sofá, as coisas do café ou do almoço ainda estão em cima da mesa. Já te dá uma sensação de caos. Você não se sente feliz naquele ambiente, muito menos aconchegada, porque tá um caos. E tudo isso não é porque você não fez faxina, porque você não limpou. Isso são hábitos ruins que você tem. Então, crie pequenos hábitos para te ajudar a manter a ordem. Te convido novamente a me acompanhar nas redes sociais, porque lá eu tô sempre falando desses pequenos hábitos para ajudar vocês nesse sentido. E a nossa última dica bônus é: escolha uma dessas 8 dicas que eu dei aqui nesse vídeo para implementar hoje aí na sua casa. Não tenta implementar tudo de uma vez, porque é muito difícil. Começa aos pouquinhos, muda uma coisinha, muda o layout da casa, coloca um cheirinho, adiciona umas texturas diferentes e aí depois você vai aumentando. E curta esse processo, tá? A gente não precisa comprar tudo de uma vez para mudar a nossa casa, nós precisamos ir curtindo o processo de transformá-la.
É muito gostoso, é muito legal você ir acompanhando e pensando no que combina, no que não combina, no que vai combinar um pouco mais, no que vai combinar um pouco menos. Então vá acompanhando e vá mudando aos pouquinhos, vá adicionando, vá removendo. Remova os excessos também, eu não falei nas dicas, mas ter coisas demais também pode estar atrapalhando, porque é muita coisa para limpar, é aquela sensação de excesso. Então organiza o ambiente, faça com que você realmente possa se sentir confortável com as coisas que você tem, nem de mais nem de menos. Crie esses pequenos hábitos, mas vá aos pouquinhos, tá bom? Eu espero que essas dicas aí tenham sido úteis para você de alguma forma. Se você gostou, não deixe de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrita e comenta aqui pra mim por qual dica você vai começar. O que você vai implementar aí na sua casa, a próxima coisa que você vai implementar aí nos próximos dias, que eu vou adorar saber. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.